Boa tarde, este é o programa Eclésia, que hoje volta a contar com Dom Manuel Clemente, mas para já um olhar pela atualidade informativa da Igreja Católica. A formação da família e dos jovens são os grandes desafios que inquietam Dom António Moiteiro, o novo bispo nomeado para auxiliar da Arquidiocese de Braga. Antes da ordenação, que será no próximo domingo, Dom António recebeu-nos na sede da sua diocese, aquela que, passados quase 90 anos, volta a receber a ordenação de um bispo. Ao longo de 30 anos, desempenhou o seu ministério sacerdotal e pastoral ao serviço da Diocese da Guarda. Agora, aos 56 anos, vai ser ordenado bispo na Sé Catedral da Diocese que o viu nascer. Dom António é natural da aldeia de João Pires, no concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, mas Diocese da Guarda. Depois da ordenação, parte rumo a Braga para, com Dom Manuel Linda, ser auxiliar de Dom Jorge Ortiga. As expectativas são as de me pôr ao serviço, primeiro, do arcebispo de Braga, do Sr. Dom Jorge Ortiga, para, juntamente com o outro bispo auxiliar, o Sr. Dom Manuel Linda, trabalharmos como um corpo episcopal ao serviço da Arquidiocese. E penso que o meu trabalho prioritário dos bispos auxiliares será o fazer a visita pastoral. E a visita pastoral é, no fundo, ajudar as comunidades cristãs a crescerem na fé. Licenciado em Teologia, com especialização em Catequética e doutorado em Teologia Pastoral pelo Instituto Superior de Pastoral em Madrid, Dom António é um homem apaixonado pela educação cristã. Já percorreu todas as paróquias da Diocese na formação de catequistas. Esta é uma convicção que eu tenho e que me levou, desde a minha formação, portanto, na catequese, a fazer formação por mandato do meu bispo em todas as paróquias. Eu posso dizer que nos meus primeiros 20 anos de padre, percorri toda a Diocese a fazer formação de catequistas. E agora, ultimamente, tenho também nas outras dimensões da formação cristã, de adultos, também tenho feito a minha parte neste sentido de contribuir para a formação dos adultos, nas semanas de pastoral, em cursos, etc. Defende que o desafio da Igreja e do Ministério Episcopal é precisamente a formação da família e dos jovens. Quando falamos na família como a transmissora da fé. E por aqui há um caminho muitíssimo grande a percorrer na formação dos pais, do marido e da esposa, dos cônjuges, porque se nós conseguimos formar cristãos adultos em família, teremos muita dificuldade em transmitir a fé. E sabemos que ao longo da história, quem tem transmitido a fé tem sido as famílias. O outro desafio são os jovens. É o mundo da juventude. Mentalidade nova, formas de vida nova. E isto nós temos de inculturar a fé nos jovens, porque nas novas formas de ser jovem, a fé tem espaço e tem lugar. Na Diocese da Guarda, para além da vida paroquial, já foi responsável pelos departamentos de catequese da infância e da adolescência e do ensino religioso nas escolas. Atualmente, era diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã. Foi numa das suas paróquias, a Paróquia da Sé, que Dom António nos recebeu. Será aqui, no próximo dia 12 de agosto, que será ordenado bispo como bispo auxiliar de Braga. O último bispo a ser aqui ordenado foi Dom João de Oliveira Matos, há quase 90 anos. E o programa Eclésia do próximo domingo dará a conhecer as raízes e o percurso deste novo bispo da Igreja Católica. Apesar da crise, continuamos a ser um país tolerante para com os imigrantes. Palavras de Rosário Farmaus, confirmadas pelos relatórios internacionais. Numa antecipação da Semana Nacional das Migrações, a Eclésia conversou com a Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural sobre o país acolhedor que aprendemos a ser. Eu acho que há longos anos que Rosário Farmaus conhece de perto os dramas, as angústias, mas também os casos felizes de imigrantes e refugiados. Licenciada em Antropologia, com especialidade em Antropologia Social,
Rosário Farmaus tem vivido de perto o lado mais humano dos muitos imigrantes que nas últimas décadas têm procurado Portugal. Primeiro como diretora do Serviço Jesuíta aos Refugiados, agora como alta comissária para a imigração e diálogo intercultural. Afirma que um dos motivos que faz com que Portugal esteja na primeira linha de países com as melhores práticas de integração de imigrantes se deve à própria história do país. A nossa história de imigração transformou-nos num povo que compreende melhor do que ninguém o que é começar de novo. E essa abertura que os imigrantes com I sentem em Portugal tem a ver com a nossa experiência, com aquilo que experienciámos ao longo de tantos e tantos anos e continuamos a experimentar agora, especialmente nesta altura de crise profunda. Portanto, tem feito com que olhemos para os imigrantes e facilmente tenhamos a consciência de que cada um que chega, por cada imigrante que temos cá dentro, temos 10 imigrantes lá fora e, portanto, rapidamente percebemos que aquele que ali está procura o mesmo que nós procuramos lá fora. Depois de um período de expansão económica que atraiu milhares de imigrantes ao nosso país, o ciclo inverteu-se. Voltámos a procurar sustento em países economicamente mais abastados e muitos dos que nos procuraram já partiram. Uns porque a crise também lhes bateu à porta, outros porque viram as economias dos seus países crescer e oferecer-lhes melhores oportunidades. Mas para os que optaram por ficar, Portugal continua a ser um país tolerante. Ainda assim, continuamos a ser um país tolerante e dos países mais tolerantes da União Europeia, segundo os dados do Eurostat, continuamos a sentir que a imigração não é um problema para nós. Também, eventualmente, por vários, como já disse a nossa história, transforma-nos num povo diferente, num povo mais tolerante, também porque a pressão migratória neste momento, em tempo de crise, é muito menor e por isso não há aquele sentimento, estamos aqui desesperados sem emprego e vêm roubar os nossos empregos, porque de facto a pressão migratória também, há este motor dos fluxos migratórios que é a economia e que, infelizmente para nós, está frágil e não atrai, mas o regresso aos países de origem tem-se feito, de facto, por muitos cidadãos brasileiros, também por cidadãos angolanos e cidadãs angolanas. Quem está cá e veio de outros países da União Europeia ou de outros países de África, neste momento não estão a regressar em tão grande número quanto se esperaria. Porquê? Falando dos países de leste, não os que entraram na União Europeia, mas todos os outros, Ucrânia, Moldávia. Muitos dizem crise foi quando caiu a União Soviética e de repente perdi todo o dinheiro que tinha. Quando de repente deixei de saber qual era o meu país. Quando isso foi uma verdadeira crise. Portanto, eles têm competências para superar a crise mais desenvolvidas. Mas em época de crise é mais fácil quebrar-se a tolerância, por isso há que estar atento. Nestas alturas de crise são alturas em que temos que estar muito atentos a quaisquer sinais e são alturas em que mais facilmente se quebra aquele sentimento português e de alguma preocupação ética e moral pelo respeito para com todos. Portanto, às vezes esse verniz quebra-se em situação de crise, mas continuo a achar que ainda assim que os portugueses são únicos nisso e são um povo único, um povo acolhedor que percebe que estão todos a passar pelo mesmo e que só juntos é que vamos conseguir ultrapassar as dificuldades. Segundo o relatório do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2011 o número de imigrantes em Portugal diminuiu 1,9%. A 31 de dezembro de 2011, a comunidade estrangeira em Portugal totalizava cerca de 437 mil cidadãos. A rubrica O Passado Presente continua a acompanhar-nos neste mês de agosto, o espaço dedicado à história que está a cargo de Dom Manuel Clemente. Ao longo das últimas semanas temos olhado fatores da sociedade portuguesa em transformação, desde os anos 60 até aos nossos dias, para ver até que ponto desafiam a missão evangelizadora da Igreja. Contando, como sempre, com a presença de Dom Manuel Clemente, cumprimento. Boa tarde, Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. São fatores esses, de facto, que transformaram a sociedade, que transformaram a Igreja, que transformaram os evangelizadores, ou que devem transformar os evangelizadores? E de que maneira? Porque o Evangelho não atua no vazio. Quer dizer, o Evangelho é uma boa nova que se dá
a boa nova que Jesus Cristo trouxe e traz, através daqueles que são seus discípulos, à sociedade em que vivem, com certeza. E para olharmos, enfim, estas algumas semanas, que fatores são esses que, de facto, podem nos estar quase escondidos? Eu julgo, mas que todos aqueles que nós vimos nos 7 programas passados, assim como este que vamos ver neste programa conclusivo, estão patentes se nós repararmos. Porque às vezes aquilo que está mais patente não é aquilo em que se repara. Não é? Podemos andar distraídos, enfim, que temos as nossas ocupações, as nossas vidas, o imediato vai-nos preenchendo de tal maneira a consciência e a decisão que não olhamos para o conjunto. Mas se olharmos, eles estão patentes, tudo aquilo que nós vimos, não é? Portanto, as mudanças profundas na demografia, quer na deslocação de pessoas do campo à cidade, quer no regresso de muitos portugueses que estavam no antigo ultramar e vieram nos anos 70, quer, enfim, na própria estruturação das comunidades cristãs que se desestruturaram porque as antigas ficaram quase abandonadas e as novas não têm capacidade de integrar quem chega, ou que nem as procura, não é? Tudo aquilo que acontece na própria consideração do que é que somos como católicos e como portugueses e que responsabilidade temos, quer face ao antigo ultramar, quer face à Europa, tudo aquilo que acontece em termos de segurança social e quem atende a ela ou não, de Estado social, mas também da necessária participação dos católicos nas suas instituições específicas. Estes temas mais profundos que vimos na semana passada, isto é, porque é que uma expectativa mais prolongada da vida pode também obnubilar ou fazer esquecer horizontes mais definitivos da existência. Tudo isto está presente, está aí, não é? Nós, para concluirmos esta série de 8 programas, esta temática das mudanças da sociedade como desafios à nova evangelização, teríamos que incidir necessariamente naquilo que é básico como a transmissão de vida. E isto significa a geração. Portanto, há ou não há futuro para os portugueses e para os habitantes do nosso território em termos geracionais, isto é, as gerações reproduzem suficientemente para permanecer e até se alargarem concretamente na sua parte infantil e juvenil, e na sua relação com os mais idosos, e depois a articulação básica de tudo isso, que é a família. A família onde naturalmente nascemos e o que é a família hoje e como é que ela funciona ou não em termos religiosos também. Portanto, isto é uma problemática fundamental. Podíamos ter começado por aqui. E eu peço ao Paulo para ler mais um excerto da análise muito sugestiva que o professor Rui Ramos faz sobre este assunto. O índice sintético de fecundidade desceu de 3 filhos por mulher em 1941, 1962 para 1,36 em 2006, abaixo do nível de substituição de gerações, 2,1. Entre 1960 e 2008, os casamentos católicos desceram de 90% para 55% do total. Cerca de 31% dos nascimentos ocorriam agora fora do casamento, contra 7% na década de 1960. São números que falam por si, não é? Não falam muito bem a ouvidos católicos, mas falam por si, temos que considerar esta realidade, porque a evangelização não se faz sob ilusões, faz sob a realidade, não é? Passemos por aí, pelo casamento, que para os católicos é propriamente o sacramento do matrimónio, não é? E em toda a tradição bíblica, mas não só na tradição bíblica, quando nós falamos de casamento, não é? Estamos a falar sempre de 2 coisas. Sempre. Seja na tradição bíblica, seja nas outras tradições religiosas e culturais, em sociedades poligâmicas, em sociedades monogâmicas, sempre se fala em 2 elementos essenciais. Em primeiro lugar, na conjugação masculino-feminino e, em segundo lugar, na abertura à geração. Sempre. Ultimamente, também se atribui essa palavra, esse nome, casamento, e até legalmente algumas sociedades vão por aí, de utilizar a palavra e a noção para aquilo que nela não cabe. Porque faltam um dos elementos. Ou falta a expectativa e o projeto de geração, ou falta a combinação masculino-feminino. Na minha opinião, e não só na minha opinião, acho que é legítimo, porque as palavras são cativas da sua história e quando nós quisermos referir outra realidade que não cabe nessa palavra,
arranja-se outra palavra e também outra contemplação legal. Mas, enfim, está dito, está redito, fica dito mais uma vez. Agora, é um enorme desafio para a evangelização. Porque a evangelização não pode senão transmitir aquilo que Jesus Cristo disse acerca do matrimónio e da família. E aquilo que Jesus diz, quando se refere ao que se passava no seu tempo, mesmo pondo de parte uma prática que, entretanto, se tinha afirmado de divórcio, mesmo entre os judeus, Jesus diz não. No princípio não foi assim. Quer dizer, na intenção do Criador não é assim. No princípio, Deus criou os homens e mulher e passaram a ser como um só, ou uma só carne, naquela linguagem judaica, e não separa o homem que Deus uniu. Ora, a evangelização, se é o Evangelho de Cristo, não quiser ser outra coisa, né? Lá estamos outra vez nas palavras e na sua legitimidade. A evangelização, se é a transmissão da verdade de Jesus Cristo acerca da família, inclui esta proposta. E esta proposta é que nós até podemos depois compreender e aprofundar. Porque se trata de uma conjugação existencial, homem e mulher, verdadeiramente existencial, isso implica tempo, implica entrega, implica doação. Nós sabemos que em qualquer tipo de relação, mas ainda mais nessa, que é tão radical e essencial, e aberta à geração de filhos e à sua educação, nós sabemos que em qualquer relação, só o tempo é que manifesta a pessoa à pessoa. Qualquer um de nós, seres humanos, não é um episódio, não é algo de momentâneo, é uma vida. E uma vida implica tempo. Enfim, aqui no Porto, das coisas mais bonitas em que eu participo todos os anos, é uma celebração que há sempre no Domingo da Santíssima Trindade, em que se juntam centenas e centenas, mais de 1 milhar de casais que festejam vários aniversários matrimoniais. 10 anos, 25 anos, 50 anos, alguns já 60 anos, até mais que 60 anos. É muito interessante não só constatar a verdade e a possibilidade desta palavra evangélica, porque aqueles casais, humanamente, não são mais nem menos do que os outros, que dificuldades com certeza que tiveram, mas manifestam ali uma alegria por permanecer juntos e por se irem conhecendo. Eles dizem isto, não é? Então, todo esse longo período, que é o da sua vida, desde que se encontraram e que resolveram constituir uma família, todo esse período foi um período de descoberta, que não se concluiu aos 20, nem aos 30, nem aos 40, continua agora aos 80, porque a vida só a pouco e pouco é que se desdobra. Como digo, isto acontece assim em qualquer relação social. Na amizade também acontece isso. Em qualquer vinculação comunitária só acontece isso. Nenhum de nós, nem o próprio, se conhece momentaneamente. Conhece-se no tempo. A dimensão tempo define a pessoa. E, portanto, uma consideração individualista e abstrata, que por aí campeia muito, de julgar cada um de nós é o que é agora e amanhã será outra coisa, isso trai a verdade acerca do ser humano. O ser humano é temporal. E, portanto, se quer fazer uma verdadeira união, no caso conjugal, com outra pessoa, então isso requer o tempo. Porque se não requer o tempo, a pessoa não faz essa união, a pessoa fica de fora dessa. Requer a permanência no tempo. Não, é inevitável. Não há ser humano sem isso, nem há conjugação humana sem a dimensão tempo. Bem, claro que isto tem que ser apoiado, a sociedade tem que reconhecer estes valores para os prezar. Agora, se a própria sociedade não os menospreza e confunde esta realidade com outra realidade qualquer, até utilizando o mesmo nome e o mesmo suporte legal, então a sociedade não está a colaborar na constituição de famílias, nem na sua manutenção, nem da verdade que elas transportam, essas famílias. Que é uma relação que naturalmente se torna fecunda. Porque também em tudo aquilo que é a sociedade, toda a verdadeira relação humana é criativa. No caso da família, também é geradora de vida. Mas é sempre criativa. Ora, toda esta verdade é aquela que a Igreja transporta pela boca do seu fundador, Jesus Cristo, a sua proposta do matrimónio, mas que nós acreditamos que corresponde verdadeiramente àquilo que é a dimensão humana das coisas. Por isso, qual é o grande desafio da evangelização? Num mundo como este que nós vivemos e num problema grave, porque o protelamento dos casamentos, os casamentos sem geração, e alguns até afirmando que esse é que é o seu ideal, porque não tem tempo para ter filhos, nem os quer ter, mesmo casados, porque quer estar ali para fazer outras coisas. Portanto, a secundarização destes objetivos que são básicos na manutenção de uma sociedade pode nos levar quase a um beco sem saída, que é o amanhã não temos, parece que já hoje, capacidade de nos reproduzirmos geracionalmente como sociedade portuguesa, de o número dos idosos depois não poder contar com o apoio dos mais novos
como estes mais novos depois gostarão de contar com o apoio dos que sucederem, e se cortar esta solidariedade intergeracional, isto é muito complicado, em termos de sobrevivência da própria sociedade. Portanto, em termos de evangelização, o que é que nós temos que fazer? Dizer estas coisas que, aliás, compartilhamos com outros não crentes. Eu julgo que, para chegar a conclusões próximas daquelas que estávamos aqui a adiantar, nem sequer é preciso ser crente. Mas, enfim, para nós, que nos referimos a essas palavras de Jesus Cristo e a 2000 anos de consequência dessas mesmas palavras, o que nós temos, como há bocadinho aludia, aqui estas grandes celebrações anuais no Porto, daqueles que festejam as suas bodas matrimoniais, é oferecer, apresentar. Olha, é possível. Não é uma quimera. Não é uma quimera. É possível e os resultados são estes. E são positivos. E são felizes. Isso é que nós temos que fazer e, como diz um autor do Novo Testamento, darmos razões da nossa esperança, com delicadeza, mas com insistência. Fica esse desafio, então, e enfim, uma síntese também destes programas onde apresentamos as transformações na sociedade portuguesa. Muito obrigado por nos ter apresentado este gosto. Voltamos a encontrar-nos de hoje a 8 dias para olhar outro momento da história, outro conteúdo que muito diz ao presente que vivemos. É tudo por hoje. Já sabe que estamos de regresso amanhã e que até lá pode acompanhar estes e outros temas de atualidade em agência.eclesia.pt. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.